Olá! Hoje nós vamos fazer uma faxina na máquina, porque terminando a estação inverno, em que a máquina foi bastante usada com lã e as lãs soltam poeirinha, pelinho, fiozinhos, a máquina vai acumulando esses fiozinhos e se nós vamos começar a trabalhar com verão, às vezes a linha não solta tanto, com certeza, e às vezes esses fiozinhos com o óleo que é lubrificado acaba empastando e danificando a máquina com o tempo de uso. E também por outros dois motivos. Final de estação de inverno, muita gente acha que não vai trabalhar mais durante o verão ou primavera, não vai tecer. E resolve guardar a máquina. Máquinas precisam ser guardadas limpas, assim como as outras coisas que precisam ser guardadas devem ser limpas antes de guardar, porque o óleo ele resseca, ele fica duro e na hora que você vai precisar usar a máquina novamente, ela vai estar dura. Aí limpar com um óleo duro, um óleo seco, é pior do que limpá-la agora. E outro caso também é que muita gente costuma vender suas máquinas no final do inverno. Para vender, você precisa ter uma máquina limpa. Então, 3 situações que precisam ser feitas a limpeza, certo? Eu costumo fazer uma limpeza geral de tempos em tempos, justamente por causa das lãs. Não existe lã que não solte fiapo, seja industrial, seja de novelo, seja de cone, seja grossa, seja fina, elas soltam fios. Eu uso 2 tipos de óleo. E óleos têm diferença de textura, de função e tudo mais. Eu uso o óleo próprio para a máquina. Não é óleo de posto de gasolina que abastece caminhão, não é óleo para beber, não é óleo... É óleo para a máquina, certo? Não uso querosene, nem gasolina, nem outra coisa para tirar a gordura que a máquina tenha, certo? Nem sabão também, porque aqui é metal. Se você não seca direito, o metal acaba enferrujando. E peças lá dentro da máquina que você não enxerga para secar, como é que fica? Então, nada de sabão, nada de água, somente força bruta e óleo, certo? O que eu faço? Primeiro eu limpo o carro. Eu pego um paninho, isso aqui é uma camiseta antiga. Eu pego um paninho que já tenha sido bastante usado, que não solte mais fiapo, embebo um pouquinho de óleo e começo com... Esse aqui é um palitinho de churrasco, mas podia ser uma agulha de tricô de madeira. Eu passo respeitando a máquina, não vou forçar a entrada e acabo prejudicando. Ele vai soltando um pouco de sujeira. Também posso usar o remalhador para capturar algum nódulo de poeira que tenha dentro do carro. Isso daqui precisa sair da máquina, porque se eu coloco ela 3 ou 6 meses descansando, por exemplo, isso daqui em contato com o óleo, ele acaba endurecendo e formando uma bolota que depois não sai de jeito nenhum. Existe essa peça também que segura a cartela, que também pode auxiliar para tirar resíduos de dentro do carro. Depois eu tiro o carro da máquina. Com o paninho embebido em óleo, eu passo suavemente. Ela não precisa ficar assim seca. A máquina não precisa ficar totalmente seca, ela precisa ficar limpa. Ela precisa estar limpa antes de ser lubrificada para guardar. Você lubrifica para guardar? Sim, mas lubrifica pouco.
porque ela vai ficar um tempo guardada e não pode ficar seca também. Se você mora em regiões litorâneas, por exemplo, a maresia é uma coisa danada. Ela judia das máquinas e o óleo já dá uma protegida. Esses 2 trilhos que o carro tem, esse de trás e esse da frente, precisam ser bem limpos. Se uma camiseta só não é o suficiente como paninho de limpeza, pega 2. Mas não pega um tecido que esfiape, porque senão ele acaba soltando coisas aqui no carro que você não consegue tirar. Então, limpo todo o carro. Depois, pego um pano limpo, molho o óleo nele também e passo discretamente na máquina. Eu não deixo ela brilhando de óleo. Eu disse discretamente, só para dar uma lubrificada básica, certo? Quando eu pegar essa máquina de novo para trabalho, eu vou lubrificar apenas o trilho da frente com uma gota lá em cima e deixar ela correr. Isso é o suficiente para ela lubrificar o trilho da máquina. E o de trás também. Mas é bem pouquinho, não é jogar uma quantia imensa. E com o carro, depois que eu estiver usando, eu faço ele funcionar várias vezes para ele passar no trilho inteiro o óleo, certo? Mas isso é quando eu for voltar a usar a máquina. Por enquanto eu estou limpando para guardar, para demonstrar que eu vou guardar. Segundo passo, depois que eu limpei o carro, troco o paninho e tiro essa vareta que nós temos no final da máquina aqui. Essa vareta não pode ficar na máquina se eu vou guardá-la. Ela precisa ficar fora da máquina, porque ela tem uma espuma de uma espessura de cerca de 1 centímetro ou até 12 milímetros, 1,2 centímetros. Se ela fica comprimindo ali entre as agulhas, mesmo sem trabalhar, ela acaba falhando, ela acaba se desgastando. Tem o desgaste, o estresse de segurar a pressão das agulhas mesmo sem trabalhar. E daí acaba a vida útil dela muito mais rápido do que se ela estiver fora. Tiro da máquina, porque agora eu vou limpar as agulhas, uma a uma. E depois eu não retorno a varetinha, o listel, para a máquina. Eu deixo ele fora. Tirei o listel, tiro o celeróide, que é essa peça, que é essa barra de medição que tem aqui dentro, embaixo das agulhas. Tiro para lavar. Essa sim vai para o tanque, com cuidado, lavo e deixo no sol secando. Aí tiro agulha por agulha. Então eu estou usando luva, mas normalmente eu não uso. Eu pego uma tampa de caixinha forrada, coloco as agulhas ali. Posso fazer de 2 formas diferentes. A cada agulha que eu tiro, eu com o paninho embebido em óleo, vou limpando com cuidado todos os lados da agulha. Essa lombadinha que ela tem também, porque às vezes entra sujeira ali, fiapo. Limpo toda ela. Ela ficou lubrificada, mas não ficou encharcada de óleo. E vou colocando na tampa de caixinha, ou na... É melhor tirar com a palheta fechada. Posso tirar todas as agulhas de uma vez
e limpá-las em separado, ou a cada vez que tiro, eu vou limpando. Isso leva um dia inteiro, gente. Ainda mais se a máquina está muito suja. Certo? Então, vou tirando as agulhas, vou limpando, vou tirando, vou limpando, vou tirando e vou limpando. Com o tempo, vai se percebendo que a máquina tem sujeiras. Deixa eu tirar esse listel daqui, que ele está meio... Que a máquina tem sujeira saindo junto. Sujeiras que estão lá embaixo. E são essas que nós precisamos limpar agora. Como é que eu faço? Aspirador de pó tem um biquinho bem fininho, mas ele não consegue tirar tudo. Então, nós vamos precisar de uma agulha. Se você tem alguma agulha com a palheta quebrada, por exemplo, não jogue fora. Nessa hora aqui, ela é bem útil. Colocando-a com a palheta, às vezes a palheta fecha e atrapalha o serviço. Colocando-a entre meio essas canaletas onde entrou e saiu a agulha, você consegue capturar ninhos de sujeirinha que se formam ali dentro, que são aqueles que caem na hora que você está tecendo. Eles caem nos vãos e vão ficando lá dentro, formando tufos e mais tufos, e esse atrapalha a tua confecção com o tempo. E se você vai vender a máquina, pior ainda, né? Esses pequenos resíduos acumulando com o tempo, se você nunca limpou, você vai ter uma máquina imunda. E olha, acumula mesmo. Mesmo limpando todo ano, acumula mesmo. Depois que tirou todas as agulhas e tirou por cima, coloque o aspirador para fazer a parte final, que é a limpeza dos resíduos menorzinhos, que não saem puxando, que não saem com a força bruta aqui por cima. Que daí o aspirador consegue tirar, inclusive, dessa parte de trás, sem forçar nada. Porque aqui atrás existem engrenagens, existem pecinhas da máquina, que se você fica cutucando, forçando, colocando às vezes instrumentos que não deve, ali acaba, olha, acaba por fazer um desregular ou alguma coisa a tua máquina lá dentro. Depois não sei por que a máquina não está funcionando. Pois é. A minha está suja. Sinal de que ela trabalhou bastante, né? Então, feito isso, limpei, fiz a passagem do aspirador e tudo mais. O que eu não posso fazer? Encher de óleo agora. Não se lubrifica aqui dentro. Essas peças da máquina aqui, elas vão ganhando lubrificação com o carro, conforme você passa o carro. Elas não precisam ser lubrificadas aqui dentro. Se a tua máquina está muito suja, suja mesmo, e você não consegue limpar, o técnico vai abrir a tua máquina. O técnico abre essa mesa toda da máquina, ele sabe depois montá-la, ele limpa toda ela por dentro. É claro que ele vai levar pelo menos uma semana para trazer a tua máquina de volta. E às vezes você não quer isso também, né? E cobra, ele cobra. É evidente, esse é o trabalho dele. Então, é melhor fazer limpezas de manutenção frequentes, que daí não deixa para um acúmulo muito grande de sujeira ou de problemas para precisar levar a um técnico, certo? Onde eu não mexo na parte de trás. Essa parte aqui eu não costumo mexer. Eu sei abrir, já abri várias vezes, mas eu não costumo mexer com limpeza ali. Eu coloco o biquinho fininho do aspirador e puxo para essa função aqui.
Lá atrás não costuma entrar tanta sujeira, porque toda a parte de trás é vedada. A única frestinha que tem é essa aqui na frente. E essa não tem o que fazer. Só passando uma agulha, puxando já é o suficiente. Feito toda a limpeza das agulhas, tirado todos os probleminhas que a máquina possa ter acumulado com o tempo, você vai colocar novamente as agulhas, agora sim, passando o pano e verificando, passando com cuidado o pano e verificando a palheta. Você tem 200 agulhas na máquina. Eu não uso 200 agulhas, muito raramente usei. Então, se eu tenho alguma palheta não está funcionando de acordo, ela não está baixando completamente, não está fechando de acordo, não gostei dela, eu deixo para as agulhas bem na lateral. Eu não tenho máquina careca, todas as agulhas que tinham que estar na máquina estão na máquina. Sempre tenho sobras também, porque problemas acontecem. Então, se eu tenho alguma que não está se ajustando e eu ainda quero que ela trabalhe, eu coloco na lateral, para não deixar a máquina careca. As principais agulhas que devem estar na máquina sem problema nenhum são as 160 centrais. Eu uso mais ou menos isso de agulhas com frequência. É evidente que eu gostaria que todas estivessem trabalhando bem. Às vezes, quando faz muita trança, por exemplo, ou quando faz muito rendado, por exemplo, as palhetas sofrem. E, sofrendo a palheta, ela acaba não trabalhando, porque ela se ressente, ou um tranco que deu na máquina, você levou com muita força, um nó também prejudica bastante a palheta. Então, eu vou deixando-as para o lado. As que estão trabalhando perfeitamente bem, eu deixo para as centrais. Coloco novamente as agulhas todas na máquina e não coloco o listel se eu vou deixar a máquina fechada por muito tempo. O que é muito tempo? Mais de 3 meses. Você calcule a pressão que ela está sofrendo ali parada, deixa ela fora. Você não sabe a hora que vai usar, deixa ela fora. Na hora que for usar, é só colocar. Certo? Se tiver alguma parte precisando de limpeza, a parte do contador de carreiras, precisando de alguma limpeza, um paninho, não com óleo, mas com bicarbonato, é uma forma de limpar. Tira-o da máquina, não vai fazer bicarbonato aqui em cima da máquina. O bicarbonato é o paninho úmido. Coloca no bicarbonato e passa, ele tira essas sujeirinhas. Cocôzinho de mosca, sujeirinha de poeira, o óleo. E depois seca bem, deixa ela secando longe da máquina. No outro dia você coloca ela no lugar certo. A antena costuma dar problema também. Ela costuma enferrujar. A antena costuma enferrujar alguns pontos de ferrugem, por causa do suor, por causa do ácido úrico. Aliás, quem tem problemas de ácido úrico, a máquina sofre também. Você acaba passando para a máquina esse ácido nos dedos, né, na mão, e enferruja. Quando é ferrugem, você tira a antena de lá, do lugar dela, longe da máquina, você passa esse paninho. Se não saiu paninho com óleo, se não saiu ferrugem, se for uma coisa mais incrustada, você pega nas agulhas não é bom fazer isso.
As agulhas, se ficam com alguma aspereza, bom, a lã, na hora que você estiver tecendo a linha, ela vai prender, e daí você vai ter um problema no trabalho, não vai ser muito bom. Então, algum outro material que precise ser usado, que não seja óleo e um paninho, você faça longe da mesa da máquina, para que não entre dentro desses espaçozinhos das agulhas, não entre sujeira, além das que já costumam entrar. Certo? Uma coisa que nunca, em hipótese alguma, dá para fazer é soprar. Ai, tem uma poeirinha ali, vou soprar. Não sopre, não assopre, né? Não assopre porque a saliva é úmida e pode jogar, além da água, da saliva, sais que vão enferrujar a tua máquina, principalmente a parte de interna, que você não consegue perceber onde é que está. Depois, problema feito, a solução é mais complicada. Retorno todos os equipamentos para a máquina. Se vou deixá-la fechada, não uso o listel, deixo ele sem. Se vou trabalhar novamente, essa foi só uma limpeza de rotina, eu ponho o listel novamente para trabalhar. O celeroide dá para ser lavado, secado e deixado no sol, pelo menos para secar bem, antes de ser colocado novamente na máquina. Se ele estiver, ele tem uma vida útil também bem curta. Se ele estiver muito danificado, troca. Esses aqui são bem baratos e é necessário para ver a quantia de pontos, então ele precisa estar na máquina. Vamos colocá-lo de acordo. Eu espero que esse vídeo tenha servido de algum auxílio para quem esteja ou pensando em deixar a máquina fechada por algum tempo até a próxima estação, ou querendo vendê-la, ou precisando fazer uma limpeza de manutenção necessária a cada mudança de estação, principalmente quando você trabalhou com muita lã que solta pelinho. Ou quando você trabalhou com muita lã preta, por exemplo, e vai trabalhar com lã branca, também é interessante limpar, porque a lã solta e fica na trama da malha, certo? Bom trabalho a todos!